Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês um exercício que muitas pessoas ricas elas utilizam esse exercício para alcançar as suas metas, e é um exercício bem bacana. Ele faz parte da lei da atração e é um exercício mental bem simples. Basta você, antes de continuar falando sobre isso, deixa um like, curte, comenta e compartilha esse vídeo com alguém. E já se inscreva no meu canal, que grande maioria das pessoas que me assistem não estão inscritas. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. I just want all of the money. Do you know what I said? I gotta get the dinero, the cash and the bread. Galera, uma coisa que é fato é que os ricos, querendo ou não, eles têm uma mentalidade diferente da maioria das pessoas, né? Porque para você adquirir as coisas, você tem que, com certeza, pensar de uma forma diferente. A grande maioria das pessoas vive naquela rotina de receber ou gasta, receber ou gasta. Mas toda pessoa bem-sucedida nesse mundo, ela com certeza ela não pensa só em gastar, ela pensa principalmente em como conseguir. E antes de conseguir, muitas pessoas bem-sucedidas, elas utilizam uma estratégia que faz parte da lei da atração. E essa estratégia é um exercício mental bem simples, é o exercício da visualização. E para você fazer esse exercício, você tem que imaginar tudo o que você quer ter um dia. E quando você imaginar, por exemplo, um dia eu quero ter uma casa no alto de um morro, eu quero ter uma garagem bem grande que caiba 3 carros pelo menos, ou 2 carros e várias motos, que nem esse é o meu caso. Esse é o tipo de coisa que eu visualizo para o meu futuro. E eu sei que um dia eu vou alcançar. Esse exercício você pode simplesmente pensar nas coisas que você quer ter um dia, ou você pode também escrevê-las, porque quando você escreve, isso fica marcado. Toda vez que você vê isso que você escreveu, você vai estar reforçando para você mesmo que essa é a sua meta e é isso que você deseja alcançar. Uma outra estratégia também que algumas pessoas usam é o quadro da visualização. Elas recortam fotos, imagens e colocam tudo num quadro, e toda vez que elas olham para esse quadro, elas reforçam a mentalidade delas para estar alcançando. E tem uma parte na física quântica que ela diz que todas as possibilidades existem de forma conjunta no universo, e você pode acessar qualquer uma dessas realidades. E o primeiro passo para isso é você acreditar. Por isso que visualizar exatamente aonde você quer chegar é muito importante, porque a visualização, além dela ser um estímulo que vai te reforçar a chegar lá, ela também pode servir como forma de você sentir que já possui aquilo, porque você sentir, ter essa sensação de que você já possui aquilo, mesmo sem possuir, é uma das coisas que vai te ajudar muito a chegar nos seus objetivos. Principalmente se você visualizar e já saber qual que é o caminho que você precisa trilhar para chegar lá. Mas mesmo que você não saiba qual que é o caminho que você vai tomar para estar alcançando seus objetivos, você precisa visualizar. Se você assistir aquele documentário Quem Somos Nós, lá fala sobre física quântica e fala também sobre a lei da atração. E uma das melhores formas, de você estar atraindo as coisas para a sua vida é esse exercício de visualização. Por exemplo, se você deseja um dia ter um carro dos sonhos, tenta fazer esse exercício da visualização. Você pode fechar os olhos, simplesmente fingir que você está dirigindo o carro. Por exemplo, sentindo que você está pisando no acelerador e o carro está respondendo, porque o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que está dentro da nossa mente e o que está fora. Por isso é muito importante que você dê estímulos de que você possui aquilo, porque querendo ou não, com esses estímulos, uma hora você vai atrair isso para sua vida. Então, se você tem um carro dos sonhos, igual eu tenho os meus, faça esse exercício. Eu sei que parece besteira total, mas é algo que quando você vai entendendo isso, você vai ver que faz total sentido. Por exemplo, depois que eu assisti esse documentário Quem Somos Nós, eu entendi exatamente o que eles quiseram dizer. Desde então, eu venho trabalhando nisso.
Quando eu assisti esse documentário pela primeira vez, eu estava numa fase muito ruim da minha vida. Eu tinha questões pessoais que eu não sabia como resolver, eu estava com muita dificuldade. Aí eu comecei a praticar esses exercícios de você imaginar a vida que você quer, imaginar onde você quer chegar. E daí, a partir disso, de saber onde você quer chegar, você precisa acreditar. E além de acreditar, você precisa saber qual que é o primeiro passo que você precisa tomar para estar alcançando os seus objetivos. Que nem na época eu não sabia como eu ia sair daquela situação, mas eu sabia que eu não podia ficar do jeito que eu estava. Depois de um tempo eu sabia que eu precisava mudar e eu vi qual que era o caminho e eu comecei a seguir esse caminho. Eu não sabia qual seria a minha trajetória inteira até aqui, mas eu sabia que aquele era a escolha certa e era o passo ideal que eu deveria fazer. Porque eu quero usar um exemplo aqui, que é o seguinte: imagina uma estrada à noite, de uma cidade a outra. O farol do seu carro, ele não vai iluminar a estrada inteira de uma ponta a outra. Ele vai iluminar basicamente, né, os 100 metros. E a cada passo da estrada, você vai iluminando simplesmente o que você precisa. E a nossa vida, ela funciona basicamente da mesma forma, porque você nunca vai saber qual que é a trajetória inteirinha, mas você, com certeza, você vai saber qual que é o primeiro passo que você precisa dar para chegar no seu objetivo final. E a vida, ela funciona assim. Então, você aprender a visualizar, aprender a aceitar e acreditar e principalmente também agradecer aquilo que você tem, aquilo que você possui, é uma forma de atrair o que você almeja. Porque quanto mais você reforça aquilo que você deseja, mais fácil fica aquilo chegar até você. E o interessante é que você precisa escolher as coisas que você almeja apenas uma vez, porque depois, com esses exercícios, você vai reforçando e um dia, querendo ou não, você vai chegar lá. Que nem eu, como eu tinha falado agora há pouco, eu quero um dia ter uma casa no alto de um morro, justamente porque eu quero ter uma vista bonita e eu também quero um terreno gigante, para mim não ter vizinhos, eu não quero ninguém morando perto de mim, me incomodando com som alto, com o caralho que for. Eu quero uma casa com a garagem grande para poder caber os meus carros, né? E as minhas motos. E eu quero uma casa bem confortável para poder ter um conforto excelente para minha família, né? Porque um dia eu também quero ter uma família, eu almejo isso, eu quero ter filhos, né? Como acredito que como qualquer homem decente, né? Sonha com isso. Isso é uma coisa que mentalmente eu reforço para mim quase que diariamente. Principalmente o que eu mais reforço na minha vida é que eu quero ser bem-sucedido financeiramente. Depois que eu resolvi os meus problemas que eu disse que eu tinha, eu comecei a mudar a minha vida financeira, que eu sabia que esse era o próximo passo para um dia eu ser bem-sucedido. E hoje em dia eu já estou bem melhor do que eu estava antes. Eu ainda não estou nem perto de onde eu quero chegar, mas eu sinto que eu estou no caminho. E esse exercício mental é uma coisa que vai te levar muito longe. Eu sei que muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui vão achar que é besteira, só que quem entende o poder da mente sabe exatamente que tudo é questão de mentalidade, porque no universo tudo acontece primeiro aqui antes de acontecer fisicamente. Eu vou te dar um exemplo. Tá vendo esse banheiro aqui? Aqui, ó, essa parede? Então, essa parede, esse banheiro aqui, antes de alguém construir ele, né? Primeiro a pessoa, ela imaginou na cabeça dela que aqui seria um banheiro. E isso é em tudo na vida. Por exemplo, a Coca-Cola. Antes da Coca-Cola ser a Coca-Cola, uma pessoa pensou em criar a Coca-Cola. Muito provavelmente ela não imaginou a proporção da grandeza que a Coca-Cola é hoje. Mas com certeza ela imaginou em criar a Coca-Cola. Isso não serve só para a Coca-Cola, isso serve para qualquer coisa no universo. Antes de um prédio ser construído, primeiro ele sai da cabeça de alguém, depois ele vira um projeto e depois ele vira um prédio de verdade. Ou seja,
Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou tentando dizer que para você conseguir ter qualquer coisa na vida, você primeiro precisa construir aqui dentro, antes de trazer essa coisa para o mundo físico. Isso é uma das coisas que fala na física quântica, que o universo ele é rígido por infinitas possibilidades e até uma delas ser acessada é exatamente sobre isso que eles estão falando, que dentro da nossa cabeça as coisas, as possibilidades, elas se tornam infinitas. E esse é um exercício bem legal porque você pode imaginar as coisas e como se você já tivesse, como se você já possuísse, porque esse é um exercício que ele te traz um certo reconforto, digamos assim. Mas esse é o vídeo de hoje, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu não vou estar me estendendo muito por aqui. Então, muito obrigado por você que tem assistido. Deixa um like, curte, comenta e compartilha. E valeu! E até o próximo vídeo.